Pessoal, meu nome é Pedro Ruas, vocês já sabem. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da exposição sobre a ditadura militar no Brasil. E vocês que assistiram, se não o fizeram, eu recomendo, a primeira parte, lembram que eu terminei dizendo o seguinte, que a ditadura militar no Brasil começou muito violenta, dei inclusive o exemplo do assassinato do coronel Alfeu Monteiro, no dia 4 de abril de 64, na base aérea aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul, e logo se tornou cruel. E novamente, na crueldade da ditadura militar, me chama a atenção um exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Em 1966, portanto nós tínhamos menos de 2 anos de ditadura militar, no início do ano, as forças da repressão, e aí envolveu polícia, exército, envolveu uma série de agentes da repressão, sequestraram, prenderam e torturaram barbaramente o sargento Manuel Raimundo Soares. Ele passou por vários locais de prisão e tortura. Um dos mais conhecidos, inclusive, é o chamado Dopinha. É um local específico para torturas. Era, digamos assim, a clandestinidade da tortura da ditadura, naquele período, que fica em Porto Alegre, na rua Santo Antônio, número 600. A casa existe até hoje. Nós identificamos e mostramos essa casa. Bem, o sargento Manuel Raimundo Soares estava panfleteando em frente ao Araújo Viana, um local de espetáculos, na Avenida Oswaldo Aranha, que também fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ali ele foi preso, sequestrado e passou para tortura. Ele foi torturado durante mais de 100 dias. Mais de 100 dias, porque estava distribuindo panfletos dizendo que havia uma ditadura no Brasil. Ele foi morto durante a tortura. O seu corpo foi jogado no rio Jacuí e foi encontrado depois com as mãos amarradas. E se viu que ele não morreu afogado, ele foi jogado ali, já sem vida, com mais de 100 dias de tortura. E esse triste exemplo, e aqui no Rio Grande do Sul ficou conhecido como o caso das mãos amarradas, mostra que a ditadura se tornou cruel e essa crueldade era um método. O interrogatório envolvia a tortura necessariamente. E há casos diversos, e esse é um período que vem de 65, 66 em diante, há casos diversos onde a tortura sequer envolvia interrogatório. A tortura já era praticada por ser tortura. Então, primeiro, as forças da repressão, e aí envolve exército, envolve marinha, envolve aeronáutica, envolve polícia federal, envolve polícias militares, envolve polícia civil. Um dos ícones desse período, em termos de polícia civil, era em São Paulo o delegado Sérgio Paranhos Fleury, famoso. Aqui no Rio Grande do Sul era o delegado Pedro Selig, famoso também nesse sentido. O coronel Brilhante Ustra, que era capitão, coordenava pessoalmente a tortura no DOI-CODE. Então havia, de todas as forças aí envolvidas na repressão, que são as forças militares, paramilitares e policiais, todas essas forças, de alguma maneira, colaboravam no sentido de que este é um período da maior crueldade da ditadura militar. A tortura ela era brutal. Ela era espancamento, era utilizado o choque elétrico, era utilizada a técnica do afogamento e sempre com as mulheres presas o estupro. Antes do interrogatório já havia o estupro. Sempre. E de várias maneiras. Há o caso do Stuart Angel Jones, no centro do país, que foi torturado barbaramente, inclusive tendo seus órgãos genitais grampeados com um grampeador. Há diversos casos, o caso do Carlos Araújo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, torturado barbaramente em São Paulo e aqui, no nosso estado. Mas, enfim, são muitos casos e a tortura se torna um método. E mais, ela passa a ser ensinada, inclusive com conhecimento importado.
Havia um norte-americano da CIA, chamado Dan Mitrione. Depois procurem por aí no Google, em algum lugar, Dan Mitrione, que ensinava tortura em toda a América Latina. Era um professor de tortura norte-americano que foi trazido para ensinar os brasileiros. Também uruguaios, também argentinos. Então, esse período se caracteriza pela de 65, que vai até mais ou menos 73, 74, é o período assim da crueldade absoluta. Não que não houvesse posteriormente também isso, mas esse período foi o pior em número e intensidade. Depois disso tivemos ainda em 75 o homicídio sob tortura, a morte sob tortura brutal do ex-deputado Rubens Paiva, como o caso do Vladimir Herzog, em 75 também, torturado e morto, e ainda com o requinte absurdo de divulgarem uma foto do Herzog, como se ele tivesse se enforcado, aspas, um suicídio, em menos de 1,5 metro de altura, algo que seria fisicamente impossível. Isso foi em 75, 1975. Então, as mortes continuaram, mas o período maior da crueldade da ditadura militar, da tortura como tortura, e às vezes sem nem vinculação com a causa direta da busca de uma resposta, e não que isso justificasse, obviamente que não, mas às vezes nem isso ocorria, ou seja, a tortura nem buscava uma resposta do torturado. Ela era tortura por si mesma, ela já era um método e ela era um objetivo depois de ser método. Então, é importante salientar que essas forças de repressão, forças militares, policiais, paramilitares, parapoliciais, tinham muito apoio da mídia dominante e também das forças empresariais. Importante salientar isso, registrar, da sociedade civil. Há um caso famoso, né? De um cidadão, de uma pessoa chamado Boylesen, que era presidente da Ultragaz, e ele colaborava, ele ajudou muito a Operação Bandeirantes em São Paulo e no Brasil todo. Ele colaborava com a repressão, exigindo em troca assistir às torturas. Vejam o nível dessas pessoas das quais nós estamos falando. Vejam a crueldade, vejam o caráter de quem nós estamos falando. O que esse Boylesen, presidente da Ultragaz no Brasil, queria em troca do seu apoio financeiro à repressão era exatamente poder assistir às torturas. Então havia grande apoio, sim, à repressão. Esse esclarecimento, e aqui estamos mais ou menos encaminhando a conclusão da segunda parte da nossa exposição sobre ditadura militar, é muito importante, porque hoje setores do governo federal, começando pelo presidente da República, reivindicam esse período como algo positivo no Brasil. Isso é uma vergonha para o nosso país. Foram vários e vários crimes brutais cometidos. São crimes contra a humanidade. São crimes que não deveriam ter prescrito. Do ponto de vista do direito internacional, não prescreveram. Não houve justiça de transição, não houve punição aos culpados. E ainda vem gente ligada ao governo federal e à direita em geral reivindicar esse período como algo positivo na história do país. É uma tragédia na nossa história. Esses culpados ainda serão punidos ou o seu nome será, se não estiverem vivos, lembrado pelo que fizeram realmente. Aqui concluímos essa segunda parte da exposição, depois teremos a terceira. Abraço.